Eu sou envolvida com a emoção. Eu tenho uma abertura para o mundo, assim, muito fácil. O mundo entra muito fácil. Então, eu falo do mundo, das coisas, das pessoas com facilidade. E depois, há muita literatura lida na infância. Eu fui uma leitora. Eu acho que isso é importante. Ensinar a ler, ensinar a fazer é uma coisa muito importante. Eu sempre pensei na dor, eu sempre pensei que as coisas, na justiça, na verdade, no mal feito, nas maldades, eu sempre pensei muito nisso, então o meu raciocínio nunca ficou muito infantil, muito doce. Eu não sou muito doce na poesia, eu sou mais crítica, mais analítica nesse sentido, mas eu sempre escrevi. Meu primeiro verso, eu tinha 4 anos, eu fiz uma trova, ele queimou, porque quando eu dei um incêndio na edícula, queimou 21 cadernos que nunca tinham sido digitados. Então os meus poemas primeiros estão lá. Então eu fiz retratos de pessoas, eu faço muito retrato. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, ela não precisa me dizer nada, ela basta ficar um pouco comigo. Eu sinto ela, né? E eu escrevo muito assim. Então a poesia, ela é natural em mim, como a própria filosofia, eu acho que ela nasceu junto, né? Como eu sou falante, eu fui superando isso e eu falo mesmo, eu falo o que penso. Não tenho muito problema com isso. É muito interessante porque da primeira vez que eu me lembro que a Edi abriu a boca em sala de aula, a gente ficou muito assim, era um jeito diferente de falar, de dar aula, completamente fora daquele protocolo que a gente conhecia, né? 7ª série, eu tinha 13 para 14 anos, e na universidade ela deu aula de estética para nós. Então, a princípio era uma coisa muito teórica, porque estética em filosofia, você vai discutir os conceitos dos filósofos, o que é a arte, né? Enfim. E aí um dia ela fez uma proposta e ninguém pintava nada. Aquela sala enorme, cheia, era uma turma muito grande. Ah, não, pintamos, fizemos aquilo, nossos riscos, nossos rabiscos, e fomos expor na antiga biblioteca. Foi uma festa, porque, imagina, a gente nunca tinha feito isso, e sim, ela sempre teve um jeito absolutamente diferente. E é bem interessante porque a Edi, ela não se prende a nenhum formato, ela é muito intuitiva, se der vontade ela faz aquilo, não importa. E, inclusive é difícil classificar em que escola, não sei muito, não tem muito como classificar a arte da Edi, né? E eu que estou sempre lá ajudando no ateliê e tal, e é uma loucura porque ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Ela está dando uma oficina, dela já está bordando, dela, não, tive uma ideia, daí eu vou fazer um poema, vem cá que eu vou ler esse poema que eu acabei de escrever. Aí eu já estou pintando uma tela, e é muito difícil acompanhar o ritmo, é difícil. A Edi, ela não é só artista, tela, artes plásticas, ela também é poetisa, ela é filósofa. Então, quando eu tinha a loja lá na frente do Trento, ainda era o Trento Brandalize, e na frente do Trento eu dava aula, e de vez em quando ela chegava lá e dava, por exemplo, aulas de estética, o que era belo, o que não era, o que era certo, o que não era. E muitas vezes e foi quando eu a vi pela primeira vez atuando como poetisa e como orientadora. Por quê? Porque tinham uns alunos, a gente estava todos estavam produzindo em volta da mesa, e a menina, com o que a menina falava, ela pegou um papel de embrulho que estava assim em cima da mesa, e ela foi anotando as palavras que a menina ia fazendo, e saiu uma poesia. E eu falava assim, gente, e ela falava assim, não precisa de muitas coisas para você fazer. Você vai captando o que você fala espontaneamente e vai anotando e você forma uma poesia. Olha, eu acho que ela é uma mulher de múltiplas facetas, de múltiplos talentos, né? Então, a poesia sempre me chamou a atenção. Na época que eu estive na Secretaria de Políticas para Mulheres, por exemplo, nós fizemos um sarau, né, Mulheres em Cena, ela esteve lá recitando, e fazemos aqueles varais, né, de poesias. Não apenas isso, né, dessa arte que emociona, mas também ela cria técnicas, né?
ela está sempre pensando em novas técnicas, em como utilizar materiais, reciclar materiais. Eu lembro uma vez que nós nos encontramos, ela estava, estou fazendo agora usando papelão, enfim, ela está sempre criando, sempre inventando, sempre tem um olhar diferenciado, né, para os objetos. Então, os objetos ela consegue transformar, às vezes, um objeto muito simples em arte. Então, eu acho que esse que é o talento do artista, e com isso, na produção dela, naquilo que a gente pode apreciar, ou indo ao ateliê dela, ou nas exposições, essa qualidade, a beleza, as cores, né? E essa inventividade dela no aspecto das técnicas. Ela é muito livre para fazer as experimentações. Então, ela é uma cientista da arte, digamos assim. E ela vai testando o que dá certo, o que não dá, e ela mostra, ela não esconde o que não deu certo para mostrar, até mesmo no sentido de orientar. Isso dá certo, isso não dá certo. Toledo tem essa coisa de às vezes venta muito, etc. E nós temos essas folhas, né, muitas árvores, etc. E tem uma árvore, parece uma castanheira, não é uma castanheira, não me lembro o nome dessa árvore, ela produz umas folhas muito grandes. E essas folhas, quando caem, né, no outono ou outras épocas, elas se perdem pela cidade. E perto da minha casa aparecem muitas dessas folhas, e eu me lembro que por diversas vezes eu olhava a folha e falava, nossa, folha bonita, né? E um dia, num evento, eu acho que foi num Dia Internacional das Mulheres, eu estava lá nesse evento, e ao final do evento, eu acho que eu fiz uma palestra, não me lembro, não recordo exatamente o que foi aquele dia, mas a Edi, ao final, ela estava também lá, ela nos trouxe, para cada pessoa que estava lá, essa folha com um poema escrito, né, pintado nessa folha, e com um lacinho, etc. Quer dizer, é isso que eu acho que é esse talento, né, especial dela, de olhar, quer dizer, para alguém era algo que a natureza dispensou, né, que vai virar lixo, enfim, e que ela retira da natureza e produz arte com isso, né, que sensibiliza, produz também a nossa reflexão, né. Então, acho que esses aspectos todos, assim, que fazem a Edi uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que nos emociona sempre quando a gente está junto. Eu acho que eu nasci filósofa. Eu não aprendi filosofia, eu não aprendi a raciocinar na faculdade. Eu me perguntava sempre. Eu acho que o básico da filosofia é saber perguntar. Eu me perguntava por que o arco-íris apareceu. Eu só descobri que o arco-íris era a decomposição do branco e da luz quando eu era adulta. Mas eu já sabia o fenômeno, como é que ele era. Eu sabia que quando o sol batia, logo depois da chuva, dava aqueles raios, né? Aqueles coloridos. Eu pensava, será que tem alguma coisa a ver? Eu sempre me perguntei, como é que é? Por que é? A pergunta como e por que sempre foram perguntas marcantes na minha vida. Por que, eu me lembro assim, por que a gente levava a vaca no touro? Eu nunca prestei atenção no que acontecia depois, para saber como, né? Eu sempre me perguntei por que a minha avó rezava, por que o rio corre sempre em direção, por que as fontes d'água corriam em direção ao rio. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Por que elas brotam do chão? Como é que a água brota do chão se ela vem do céu? Por que a gente tem que ter mãe? Porque tem que ter pai? Aliás, eu sempre achei que pai não era preciso, porque eu não tive. Então, não é uma figura que na minha vida faça alguma representação, nenhuma. Ela começou a ter sentido quando eu tive o João, quando nós tivemos as crianças, o modo como ele cuidou das crianças, orientou e educou. Mas antes não tinha. Nem o pai nunca teve significado para mim, passou a ter depois que eu casei. Então, são sempre perguntas, por que precisa? Né? Então, era fácil aceitar os conceitos da Maria grávida sem marido, eram fáceis de aceitar os conceitos da religião, da moral, porque os conceitos não estavam explicados. Então eu penso que a pergunta ela forma os conceitos, ela aprimora o conhecimento, ela dá dimensões outras que as pessoas não esperam. Eu penso que tenha nascido filósofo, porque sempre me perguntei, e a pergunta eu acho que é fundamental na filosofia. Quem não pergunta nunca vai pensar.
Primeira academia que teve em Toledo, na verdade não era academia, era centro cultural. Foi criado por meu pai. Em função disso, o Centro Cultural de Toledo recebe o nome dele, Centro Cultural Oscar Silva. E a Edi, logo que pôde, participou desse grupo, que foi o embrião da Academia de Letras, porque fizeram isso para valorizar mais a necessidade de ter a Casa da Cultura aqui em Toledo. Então, a Edi, participante fundamental. Eu acho que a Edi já tinha o vírus nela. Então, foi apenas, nem um despertar, não foi? Foi uma injeção para que esse vírus se manifestasse cada vez mais efetivamente. Ela é imponente, onde ela chega, ela é o foco, ela é a protagonista. Então, devemos muito a Edi por isso. Ela é arrojada, ela não tem medo, ela vai, enfrenta. E se tiver que passar por situação vexatória, que nunca aconteceu, pelo menos que eu saiba, ela encara com maior naturalidade. Estamos aqui para aprender. E ela tem isso como sua filosofia de vida. Bom, eu saí de Pato Branco, e Pato Branco era um pouco mais frio em relação à cultura. Tinha, mas eram coisas isoladas. Não havia um movimento da prefeitura, um movimento da população responsável pela política que organizasse as coisas de tal forma que se transformasse num padrão da cidade. E eu vim para cá, eu vim em 81 eu vim. Em 81, quando eu vim para cá, ela não tinha esse movimento. Quando eu chego aqui, existia uma estrutura, uma casa da cultura, existia pessoas empenhadas na cultura, existiam vários grupos de corais, o coral italiano, existia o coral da Cristo Rei, existiam os corais alemães, existiam aulas de piano, aulas de teclado, de flauta, especialmente flauta. Coisa que a religião incentivava e tal, mas não só, a população era muito motivada para encontros, eles traziam grandes eventos, eles trouxeram Paulo Altranque para declamar no Clube do Comércio. Então havia, por exemplo, eu não me lembro bem em que legislatura você foi no governo, no período em que a Geni foi secretária da Cultura, não tinha dinheiro para nada, nunca teve dinheiro para nada a cultura. Agora que tem, de uns anos para cá, mas aqui a cultura nunca teve dinheiro, mas teve o incentivo, os artistas se uniam, a secretária se unia, convidava, era muito mais por convite. E eu sempre participei, mesmo sem dinheiro, a gente sempre produziu cultura nessa cidade, porque as pessoas estimulavam, elas incentivavam, elas participavam, elas iam lá, entendeu? Iam ajudar a montar se precisasse. Então a gente sempre foi envolvida por esse movimento. E eu já vim, eu acho que naturalmente gosto desse espaço, eu sempre cantei, eu sempre escrevi, eu sempre declamei, né? Eu sempre fui desse universo. Quando eu cheguei aqui, um prato cheio para mim. O primeiro contato que eu tive com a Edi foi quando uma secretária chamou para falar assim, olha, nós vamos ter uma exposição da artista Taya. Pensei, Taya, quem é Taya, né? Aí, não, Taya é Edi Brown. Falei, não, então estamos falando de um artista conceituado, uma pessoa que tem um know-how, uma pessoa que é da comunidade, que tem presença constante na comunidade, uma artista que praticamente assim, eu entendo como uma artista completa, porque é uma pessoa que ela atua não só na área do trabalho, do métier dela, mas ela atua praticamente em todas as áreas. Professora também. A Edi Brown, ela é um ícone praticamente dos artistas de Toledo. Então nós tivemos outros que já passaram. Agora a Edi, ela se mantém. Cada ano, cada etapa, ela vem com coisa nova, ela vem com uma outra proposta. Então ela está sempre nessa atividade, ela não fica, muito tempo longe. A gente quando de repente você menos espera, ela tem uma coisa para te apresentar. E ela apresenta, ela quer expor, ela quer mostrar. E isso é a parte mais importante do artista. É estar vinculado, estar na comunidade, poder levar o trabalho dela para os lugares e mostrar. A criação da fundação, né, do Clube da Poesia foi muito importante para o setor literário da cidade. Porque até então, muitas pessoas tinham o sonho de escrever, mas estavam sozinhos. E a Edi conseguiu reunir um grupo muito grande de poetas, escritores, os amantes da literatura, pessoas que tinham o sonho de escrever. E a Edi deu espaço para esse povo, ela acolheu todo mundo, ela ensinou.
Então a gente via que a Edi, o grupo se reunia uma vez por mês na biblioteca e tinha muitos interessados em participar do Clube da Poesia. E o que a Edi fez? Ela viu com a Nancy o espaço e toda semana, uma vez na semana, se eu não me engano, era na quinta-feira, a Edi ia até a biblioteca, ela ficava à disposição para quem tivesse interesse em estar aprendendo a escrever poesia. E ela ficava aquela manhã na biblioteca e todas as pessoas que estavam interessadas iam lá. Então, assim, o que a Edi fazia? Ela utilizava o nosso material, ela procurava, pesquisava no acervo da biblioteca. Então, assim, ela, além dela estar aprendendo, ela estava repassando todo aquele conhecimento. E desde então, assim, muitas pessoas conseguiram começar a escrever poesia. E teve uma época que tinha em torno de mais de 50 associados, e logo no início. A professora Edi Brown é um expoente da cultura toledana já há muito tempo, com as obras dela e tal. Para a Academia de Letras ela foi fundamental, porque ela já participava da Academia de Poesia de Toledo, Clube da Poesia de Toledo, melhor dizendo. E foi lá que fomentaram a ideia de justamente começarmos a ter a nossa Academia de Letras. O que é uma Academia de Letras? Ela congrega escritores num bem comum, que é a defesa dos valores da língua portuguesa, publicação de livros, apoios culturais, oficinas. Tem a oficina da Haikai hoje, que é aquela poesia estilo japonesa, né? Tem vários outros concursos, fizemos encontros de acadêmicos e a professora Edi sempre capitaneando, sempre dando ideias. Ela nunca quis ser a presidente ou alguém assim nesse sentido, mas sempre esteve por trás em tudo aquilo que a gente fez. Eu não consigo entender de onde a professora Edi tem tanta inspiração. De um tronco de árvore ela faz uma obra de arte, de uma raiz extraída da lavoura ela transforma em obra de arte, quadros, pinturas, poesia, qualquer coisa que estiver, ela é multifacetária em termos de cultura, ela atua em todas as áreas. E eu não sei de onde ela encontra tempo, porque ela cuida de pessoas idosas lá, que são pais e mães dela e do esposo dela, aonde ela encontra tempo para conseguir fazer todo esse trabalho. O trabalho dela é extraordinário e eu confesso a ti que eu sou fã dela incondicional. Ela chegou em Toledo no início da década de 80 e eu a conheci como professora, que ela trabalhou em escolas estaduais e também depois na faculdade, professora de História, Psicologia, deu aula até de Física. Mas, enfim, é uma figura sui generis. Ela tem um entusiasmo, uma vivacidade, um amor pela arte e o estilo, ela tem um estilo próprio. A cultura, de um modo geral, ela tem muito a ver com a ancestralidade, né? Com os pais, avós, tataravós. E tem diversas definições sobre cultura. Mas, para mim, a mais significativa seria que cultura é tudo, é o completo, e que não existe povo nenhum sem cultura. Trabalhei com 4 prefeitos distintamente, né? Foram praticamente 15 anos que eu trabalhei com a cultura em Toledo. Eu comecei em 73, na época do Dr. Wilson Carlos Kuhn, que era um prefeito assim, muito sensível às questões tanto da educação quanto da cultura. A Casa da Cultura foi inaugurada em 76, na gestão dele. E o que eu acho muito importante aqui em Toledo é que não é o fulano, o cicrano que fez isso. Alguém começou, uma equipe começou, mas os que vieram depois deram continuidade. Não deixaram morrer, porque quando a coisa é boa, tem que ter sequência, né? O que me chamou a atenção na Edi foi a espontaneidade dela, a simplicidade que a Edi traz junto consigo, desde do princípio da sua fala até no momento
que ela apresenta as suas obras, não só individualmente, mas para a comunidade toda. E a explosividade dela na questão diversidade artística, tanto nas pinturas, nas telas, nas aquarelas, como na sua poesia. A poesia da Heidi, ela é muito forte e a gente costuma dizer que ela tem, não tem muitos traços, mas os traços que ela tem nas suas obras, seja nas poesias, seja na ressignificação dos materiais, usando materiais recicláveis, seja nas telas que ela produz, os traços dela são simples, mas eles nos transmitem muito, porque a sensibilidade que ela tem, parece que ela transforma, que ela faz que aquilo sai tudo do coração dela. Então não são somente as mãos da Heidi que trabalham, mas é a alma dela, é o coração dela, é aquela sensibilidade e a simplicidade que ela traz consigo. A Heidi me atravessou enquanto artista e como pessoa quando eu iniciei a minha trajetória como gestora cultural. Eu conhecia ela e já havia a entrevistado como jornalista, porque de formação eu sou jornalista e eu entrevistei a Heidi, né, como artista, quando ela morava ali na São João, hoje próximo, né, hoje não é mais a casa da Heidi, mas ali era a casa da Heidi. E foi ali naquele ateliê que eu conheci a Heidi artista. Mas foi uma relação ainda profissional. E eu acho que quando eu comecei a conhecer a Heidi, o impacto dela na minha vida se deu quando eu estive como secretária de Cultura pela primeira vez, em 2014, e que a gente começou a ter uma relação mais próxima. Além de eu conhecer o processo criativo dela enquanto artista, eu conheci a Heidi, a figura humana, a mulher, que também se tornou uma pessoa e uma mulher referência para mim aqui na cidade de Toledo, pela sua trajetória como professora universitária, pela forma livre em que ela cria e que ela transpõe barreiras do ponto de vista, inclusive estético, no território em que a gente vive. Então eu comecei a me aproximar da Heidi, também da figura humana dela como professora, como mestre, e conversar com ela sobre filosofia e conversar com ela sobre arte, sobre a necessidade da construção de uma política pública que impactasse e que tivesse perenidade, que tivesse constância na nossa cidade e de que forma que isso se transformasse numa rede que envolvesse não só pessoas idealistas, sonhadoras e lutadoras como ela, enquanto artista, mas que também envolvesse outros fazedores de cultura e gestores de cultura para a construção dessa política pública. Então, por isso que eu disse, assim, eu acho que são dois momentos. O momento de você conhecer alguém, mas o momento de verdadeiramente você se aproximar e conhecer a figura humana e compartilhar de sonhos e de projetos. E então ela se tornou uma figura de inspiração. Eu aproveitei todos os espaços. Eu acho que em todas as secretarias de cultura que houveram, eu participei de algum modo. Não me lembro exatamente, porque é muito tempo, são 40 anos e é tempo para burro, né? E eu vivi o período do CUM. O CUM foi um incentivador extraordinário da cultura aqui. Depois nós tivemos aqui, tinha estrutura. Não tinha dinheiro, mas tinha estrutura. Por exemplo, a Câmara sempre aprovava atos, né, legislações, e criava, por exemplo, o teatro foi criado, a Casa da Cultura foi criada. São criações que formam a base para que as coisas aconteçam. Não basta a população saber tocar, cantar, dançar, né, nem fazer festivais aqui, se não houvesse uma estrutura que aguentasse, suportasse esse movimento. Quando eles vieram do Rio Grande, porque essa população inicial foi do Rio Grande, eles vieram com esse corpo, já faziam coral no começo. O coral Cristo Rei tem 70 e poucos anos, tem a idade da cidade.
O primeiro núcleo que veio, já com o Padre Patuí, já começou a reunir o pessoal, e depois teve corais de todos os tipos, festivais, encontros de corais. Foi um prato cheio para mim. Essa cidade tinha tudo, e eu acho que ela tem tudo para ser uma cidade cultural. Ela já foi chamada o berço da cultura do Oeste. Ela superou Cascavel muitas vezes. Hoje Cascavel tem mais dinheiro que a gente, porque é uma população que tem mais representação política, mas nós tivemos muito mais movimento para isso. Eu acho que essas gentes que moram aqui, esses jovens que moram aqui, eles merecem uma oportunidade de ver coisas bem feitas, né? E Toledo tem isso, né? Mas a maior parte das secretarias de cultura foram governadas por mulheres. Algumas com muita visão, outras um pouco mais tímidas, mas sempre, eu nunca pude reclamar, porque eu sempre fui convidada e quando não fui convidada, fui provocar, né? E eu gosto desse movimento, eu acho que a gente existe para manifestar os talentos e os dons que tem. Porque as maldades vêm naturalmente, mas as outras coisas precisam fazer força. É muito complexo. Cada dia é um poço de profundidade, né? A gente não tem como classificar. Olha, me passou pela cabeça agora, a Edi, ela é muito próxima de um poema do Mayakovsky, ela é toda coração. É uma pessoa que não tem amarras para ajudar os outros, ela tem necessidade de estar junto com as pessoas, ela gosta de vivenciar e o novo, e a vida, e é curiosa, sabe? Isso tudo move a Edi a ter todo um projeto. Ela é inquieta, ela não para quieta, ela se mexe, a cada 5 minutos ela tem uma ideia nova. Olha, a Edi é um patrimônio, né? Um patrimônio da universidade e um patrimônio da cidade, né? Ela conseguiu criar várias coisas na área da cultura, na área de literatura, né? Entidades, associações, né? Então, para a cidade, eu acho que a Edi é essencial, foi essencial, e a região, a cidade, deve muito a ela. Na poesia, ela tem feito poesias na área de filosofia. Então ela conta um pouco do pensamento filosófico através da poesia. Então o que me chama a atenção é a capacidade de sintetização de algumas palavras de um problema filosófico que é muito complexo, né? Que para nós é difícil de... né? As pessoas imaginam que, de fato, filosofia é uma disciplina difícil. Ela consegue sintetizar e, por vezes, dizer em um verso algo que é muito complexo, né? Ela sempre quis contribuir na universidade do ponto de vista estético, né, com a sua arte, então ela sempre se ofereceu para fazer quadros, fazer coisas aqui dentro, né? E quando nós não tínhamos recursos, nós negociávamos e ela fazia o mínimo possível, porque tem um custo, né? Então alguém tem que arcar com isso, e ela sempre se dispôs a fazer isso, né? E o outro elemento é o elemento da criatividade, né? E da incorporação de novas tecnologias, e abrir a própria campo da arte para coisas novas, né? Sobre esse aspecto, nós, da minha geração, a gente tem um dilema, que a gente tem sido formado num perfil mais fixo, e nós vivemos hoje uma coisa muito mais dinâmica. E ela é uma das pessoas que se incorporou a essa dinamicidade com bastante facilidade, né? Mas eu acho que a arte, o papel fundamental da arte é antecipar certas questões que no âmbito social ainda não estão suficientemente maduros, né? Ela antecipa essas questões, ela quebra tabus, ela consegue quebrar regras e comportamentos que estão, que de alguma forma estão fixos e por vezes se tem como verdades absolutas, e a arte, como um pouco a filosofia também, elas têm essa capacidade de... Não é que elas querem revolucionar por revolucionar, né? Mas elas pensam além dos limites do real, né? Então elas estão sempre no nível do possível. Entre o real e o possível, existe um campo muito grande. Então, tanto a arte quanto a filosofia pensa se possível, transformando isso em real, e daí deixa que o mundo se vire quanto a isso. Então, aí é o âmbito da criação. Quando eu cheguei aqui em 2005 para 2006, um pouco antes de inaugurar a Duct, a gente via um pouco árido o campus em relação às exposições. Não tinha nada aqui dentro de exposição de arte, a não ser o painel da Edi aqui na biblioteca.
E a gente sentiu a necessidade de fazer uma coisa mais presente e periódica. Então, a cada mês a gente fazia uma exposição de um artista diferente aqui de Toledo. E anualmente a gente fazia uma exposição da EDI e uma exposição do Arte no Campus, do grupo de alunos da EDI. Ela contribuiu muito para algumas gerações que passaram, né, gerações que eu digo, pessoas que fizeram o curso em 4 anos aqui, que saíram, porque nunca tinham ouvido nada de arte, nunca tinham tido nenhuma noção do que se faz, né? Botar um livro na entrada para botar um nome, mas por quê? Para quê? Né? Que tipo de material é esse? Então, assim, aí vem o pessoal da química. A química não tem nada a ver com arte. Como não? Cada tinta tem uma proporcionalidade química. Muito artista morreu por causa da química, né? Do que ele colocava na tinta, chumbo. Então, assim, tem muito a ver a pintura com a química. Com a filosofia nem se fala, com estudos sociais nem se fala, né? Com a economia nem se fala, porque a obra de arte é vendida, é comprada, tem um mercado. Então, a arte envolve tudo. No colégio interno existia uma irmã da Suíça, que fazia muita pintura. Só que a pintura dela era tudo com material vindo da Europa. Então eu mais observava, porque a minha mãe não pôde comprar os materiais, as outras meninas usavam. Então o que acontecia? Eu aprendi muito assim. Como eu era habilidosa e não tinha material, e elas eram preguiçosas e tinham material, elas diziam o seguinte: faz um pedaço para mim que eu te dou o material. Então eu ia lá e fazia, quando a irmã não estava vendo, eu ia lá e fazia parte da moça, que a irmã tinha determinado, ela me dava uma parte do material. Então eu pintava com os restos que sobravam das outras meninas. E isso possibilitou eu me desenvolver, porque eu fazia 10 trabalhos, enquanto elas faziam um, eu fazia 10, porque eu fazia um pouco para essa, um pouco para aquela, um pouco para aquela, e sempre trabalhos diferentes. E sempre com aproveitamentos. Então a minha vida artística é marcada pela utilização de coisas de reciclado. E outra, assim que a gente casou, eu bordei mais do que pintei. Porque o bordado era mais acessível e ajudava a complementar a renda. Porque no começo eu não trabalhava, quando eu casei, eu engravidei, 10 meses depois nasceu o meu filho. Porque a gente nunca tinha feito nada antes, né? Então eu engravidei, 10 meses nasceu o guri, então esse tempo eu só estudava. Era só o João que trabalhava. Então, para ganhar um dinheirinho extra e para não perder o jeito, eu sempre bordei. Eu bordava roupas de batizado, vestidos de casamento, bordava esses chamisés de enfeite, essas estolas que eu sempre bordei. E eu fiquei bastante tempo só bordando. Eu comecei a pintar assim depois que eu vim para Toledo, mais efetivamente. Antes eu fazia mais artesanato, coisas assim. A primeira coisa sacra que eu fiz foi... Um ano o governo não pagou, eu não me lembro qual era o governo, a gente era os 2 professores do Estado, e o Estado não pagou a gente 8 meses. Então a gente não tinha com o que viver. E chegou perto do Natal, a gente não tinha dinheiro para comprar nem presente para as crianças, e a minha mãe é que ajudava com o dinheiro dela a comprar as coisas para comer. E os amigos também, eu tinha açougue, ajudava com a carne, os que tinham padaria ajudavam, armazém com armazém, a gente ajudava e a gente foi pagando à medida que podia. Então não tinha dinheiro para comprar material de arte. Né? Eu comecei, a primeira coisa de artes assim bem extraordinária que eu fiz foi, eu juntei umas pedras de granito e usei tinta de tecido, eram mais corantes, mais tinta guache, tipo assim, e eu fiz um presépio nas pedras de granito. E daí foi um senhor, como eu fazia muita reportagem, eu fazia as reportagens para o jornal, eu fui repórter de jornal, e eu escrevia uma crônica semanal e 2 reportagens obrigatórias, e uma infantil, uma página de moda e uma página infantil, sempre fui ligado com essas coisas. E aí o cara do jornal, que era dono do jornal, e o dono de um hotel da cidade, foi lá em casa, não sei para que fazer, para pedir, para escrever alguma coisa, fazer uma reportagem, e ele viu o meu presépio, ele perguntou quanto custa. Eu falei, não custa nada, ele é das crianças, né, porque é a única coisa que eu posso fazer agora. Ele falou, estou pagando ele, eu quero saber quanto custa. E ele acabou levando em troca de dinheiro, né. Eu nem sabia quanto cobrar, porque de verdade foi a minha primeira experiência. Ela é líder, e o líder tu conhece, para jornalista é fácil de conhecer um líder, que a gente aprende isso. O líder, quando chega para falar para um grupo de pessoas, não precisa pedir silêncio. Todo mundo se cala e presta atenção. O mundo, o dia que valorizarem a arte, o mundo vai melhorar.
quando se diz que o ser humano é um verdadeiro ser humano, é porque a pessoa é educada, é sensível e etc, etc, né? E é isso que a arte faz e o que ela faz, porque a arte está nela, presente em todas as atitudes e projetos dela e atividades. Eu acho que uma palavra talvez sintetize tudo isso, criatividade, né? Ela cria coisas, assim, né? A partir de situações vividas, extraídas do cotidiano, né? Ela bebe muito nessa fonte, né? Que a fonte realmente, assim, do ponto de vista existencial, daquilo que realmente alguém pode viver intensamente, e ela tenta de alguma maneira, né, projetar isso, né? Pôr isso para fora, né? Isso é um pouco um traço marcante, né, da sua personalidade. Ela é alguém que se engaja, né, verdadeiramente e intensamente em tudo aquilo que ela faz. Tudo aquilo que ela faz com paixão. A paixão no trabalho dela. Cada tela, cada poema, o seu trabalho também, do ponto de vista acadêmico, intelectual, como professora, é sempre uma pessoa muito instigante, provocadora, né, persuasiva. Então, ela é uma figura multifacetada, plural, múltipla, né? Isso, em síntese, é Edi. E nós fomos muito bem recebidos em Toledo, porque a gente tinha intenção de ir para Palotina. O João ganhou uma terra dos pais, as nossas crianças ganharam de herança do avô, do pai do João, uma terra, e a gente veio para assumir essa terra. E aí a gente já veio o João veio com 2 padrões e eu com um padrão e mais as extraordinárias. E aí não tinha em Palotina, se nós 2 chegássemos em Palotina, a gente desempregava 8 professores. Então eles ficaram meio assim, quando a gente chegou com direito a pegar as aulas. Daí ficou aquela coisa meio assim, mas aqui estava faltando professor de tudo que era matéria. Daí a Terezinha da Castel, que era a chefe da inspetoria, eu acho que era inspetora, né? Ela foi atrás da gente e disse, fique em Toledo, venham para Toledo, nós estamos precisando. Por que pintar Toledo? Porque Toledo representa um lugar bom para se viver, um lugar onde recebem a gente bem, e nós fomos bem recebidos. E me sinto bem aqui. Todos os espaços, para mim o espaço público é o espaço natural da gente. E eu ocupei todos os espaços que pude. Fui para a praça, fui para o rádio, fui para a televisão, bordei na televisão, falei no rádio, fiz poesia, ocupei a biblioteca pública. Para mim, as pessoas são o lugar que a gente deve estar e o espaço público é o nosso lugar de primazia, né? Eu já tinha pintado muito, já tinha exposto no Paraná inteiro, em outros estados também, uma porção de lugares. Tinha mostrado bastante o meu trabalho e uma dessas mulheres que fazem numerologia, mandou um bilhetinho, escreveu um bilhetinho e colou num quadro meu, escreveu assim, seu número é negativo, acrescenta um A. Então eu tinha taia normal. Taia em italiano significa corta. Significa cortar a realidade de um modo fino. Então eu adotei o taia primeiro por causa do sentido. Taiar é cortar. Então eu corto a realidade do modo fino, do modo pessoal. Eu vejo o mundo do meu modo. E aí, por que taia? Porque a moça disse, procure um pseudônimo para você. Escreveu lá, ponha mais um A para somar mais um para dar um número positivo e encontra um pseudônimo. Pega esse aí como pseudônimo. Daí tem que ter um sentido. Daí eu fui procurar por que o taiar era importante para mim. Porque a minha avó, quando cortava polenta mole, quentinha, ainda ela cortava com fio de linha. E o fio de linha cortava fino. Tinha o mesmo significado. Então eu fiz uma homenagem à minha avó. Homenageei a minha avó usando o taia. Ela dizia, deixa que a vovó vai taiar para você. Quer dizer, deixa que ela vai cortar a polenta de um modo fino. Era uma agarração. Era muito amiga. E a Edi é bem parecida com a minha mãe, né? A minha mãe morreu com 102 anos e 7 meses, né? E ela agora ela já está ficando cada vez mais parecida com a avó, né? Ela ia na escola e sempre trazia notas boas, né? E um dia ela trouxe as provas para ser assinada e tinha um número 7 de nota, né? Daí eu disse, eu não vou assinar essa prova, porque isso aí não é nota que você traga para casa. Daí ela pegou a apostila, levou de volta para a professora e a professora veio lá em casa para
para mim assinar. Não disse, eu disse que não vou assinar e não vou assinar. Com essa nota eu não vou assinar, né? E não assinei, né? Também nunca mais precisei me incomodar com a escola, né? Foi uma aula pequena, mas bem aplicada, né? Eu conheci minha amada em 1977. Eu sempre professor, né? Ela foi minha aluna, inclusive em Pato Branco, no ginásio. Na época era sistema antigo, né? Depois na escola normal, colegial, Pato Branco. E mais tarde aqui em Toledo, né? Inclusive na faculdade ali, Facitol na época, né? E desde então até hoje, nós tivemos 3 filhos, né? Fiz concurso e passei naquele concurso e acabei sendo escriturária no banco. E ela trabalhava numa loja lá de discos, concertos, etc. E era o representante daquela firma para fazer o pagamento de contas. Então ela aparecia lá no banco, lá fazendo com os compromissos da empresa, né, para tocá-los, né. E foi ali que comecei a conhecê-la. Depois, no colégio, ela acabou sendo minha aluna, né, muitos anos. Foi uma jovem, uma estudante muito dedicada, muito empenhada, muito afim em saber. Foi brilhante no curso que ela fez comigo, né? Ela e mais uma outra, as duas faziam concorrência na disputa do primeiro lugar de turma, né? Então, acabavam se revisando. Hora uma era a primeira hora ela, né? Mas era muito dedicada, interessada na classe, perguntava muito, né? E tudo que ela fazia, ela fazia com o coração, muito empenhada, né? E essas coisas, esse conjunto de coisas é que chama a atenção, né? Eu, como professor dela, fiquei observando, acompanhando assim, a trajetória, né? E a declamadora, a poesia, né? Então havia muitos pequenos eventos que aconteciam na escola, ela estava sempre lá, ou cantando, Fila da frente do auditório. Ou declamando. Sempre admirando. Não sei o que estava lá. Então, todo esse conjunto de coisas foram, vamos dizer, foi crescendo na gente, né? A simpatia, devagarzinho, os sonhos, né? Foram se construindo por ali, no começo, né? Até que um dia deixa eu contar. Um dia porque antigamente a educação era um primor, né? A senhorita podia me esperar no portão e eu achei que tinha um problema, que eu tinha feito alguma coisa errada. Daí ele disse, posso acompanhá-la? Eu disse, olha, pode. E a gente foi indo para casa junto, mas eu trabalhava às 11h30. Eu falei, só tenho pressa. Daí ele foi contando que ele era do Rio Grande, E ele nunca me namorou, ele me pediu em casamento. Porque ele me conheceu desde os 12 até os 17. E esse dia saiu umas 2 vezes, nós saímos da escola juntos, atravessamos a praça, eu fui trabalhar, ele foi trabalhar, e aí um dia ele me pediu em casamento, direto assim. E o João me conheceu bem novinha, ele foi me pedir em casamento, eu tinha 17 anos para 18, né? E ele foi um excelente professor, ele era um homem correto, ele não fazia brincadeiras bobas com a gente, ele chamava a gente de senhorita, ele tratava a gente com formalidade. Sempre foi preparado para a sala de aula, ele era assim muito... Se você fizesse uma pergunta, enquanto ele não respondesse a sua pergunta, ele não deixava. Não importava se o horário da aula acabou ou não, ele continuava te explicando até que você chegasse àquela conclusão. Então, sempre foi preparado, eu copiei dele muita coisa, ele fazia aqueles quadros comparativos, por exemplo, dando história, ele pegava o aspecto econômico, o aspecto administrativo, o aspecto político, o aspecto social, a estrutura da economia. Ele sempre era muito claro e vinha até o vocabulário. Ele pegava o vocabulário
daquele período trazia para você. Então ele sempre foi muito, muito profundo e muito extensivo quantas. Só não aprendeu com o João quem não quis. Ele me olhava com esses olhos dele bem azul, assim, encantado para mim. Daí eu fiquei pensando, por que não tentar, né? E aí tentamos e estamos aí, né, até hoje. A gente aprendeu juntos, a gente fez acordos. Claro que eu tive que ceder um pouco, ele teve que ceder um pouco, porque o meu mundo foi completamente diferente do dele. O meu mundo era aqui de fora, o mundo dele foi um mundo mais interno, mais moralista, mais religioso. Então, realmente ele não me pediu para namorar. A gente namorou muito pouco. E ele me pediu em namoro na Páscoa, a gente se preparar. A minha mãe pediu um tempo para me preparar um enxoval, que eu não tinha nada, porque eu não tinha interesse disso, né? E daí eu acabei casando em janeiro. Ele queria casar em setembro já. A gente acabou casando em janeiro, né? Quando conseguiu alguma coisa. E com o João a gente aprendeu junto. Tudo, eu acho que de mulher também ele deve ter aprendido muito comigo, porque o que ele aprendeu fora foi mais com a mãe. E o que aprendi de homem, assim, de masculino, foi com ele, né? Tudo que nós fizemos sempre num acordo. Eu acho que foi por aí. Eu não escolhi o João. Eu fui escolhida por ele. No começo eu achava que ele era muito velho. As meninas diziam do grupo, falavam, mas ele é muito velho para você e tal. Vocês são muito diferentes. Inclusive tinha umas 4 ou 5 da minha turma que gostavam dele. E ele acabou me escolhendo, que eu não estava interessada nele, mas as outras estavam. Eu sabia muito dele por causa das outras, né? Elas eram mais velhas, inclusive. E acabou casando comigo. A minha vida foi divertida, né? Não, ninguém percebe a Edi, né? Porque a Edi é um ser totalmente diferente de todos os que nós conhecemos. Ela como mãe, nossa, eu estive na casa dela, é uma pessoa diferenciada. Como esposa e como avó, enfim, a Edi tem tantas facetas que não tem como a gente identificar ela como um viés só, né? Porque é alguém que consegue transitar desde a parte cultural quanto a parte acadêmica e estar intrínseca e ligada de forma muito forte à cultura, seja ela escrita, ou seja falada, ou seja transmitida através dos seus quadros e mosaicos, e enfim, tudo que ela fez, não pode ser uma pessoa comum. Conversamos com alunos que dizem, poxa, eu pintei quadros, mas quadros inspirados e com a mão ao meu lado da Edi. Então, a Edi, eu posso te dizer o seguinte, ela vislumbrava, ela enxergava o futuro, ela enxergava os caminhos que tudo devia transitar. E pela sua presença de espírito, pela sua força como mulher inspiradora, ela abrigava e trazia, né? Como se diz, uma choca que trazia para baixo de si pessoas que sonhavam com fazer cultura, pessoas que sonhavam com a arte e pessoas que sonhavam em desenvolver todo esse trabalho de forma dinâmica, mas sustentada. Por isso que a presença dela está em todos os setores, desde a formação do Conselho, desde a criação dessa outra parte que é a academia, que nós temos aqui, das legislações que se discutia também de educação. Veja, as pessoas às vezes não levam em consideração, mas Toledo tem um sistema municipal de ensino. O sistema municipal de ensino desabriga a cidade do Conselho Estadual de Educação. E tudo isso, a influência sempre foi de pessoas iguais a Edi, que vislumbravam e que enxergavam. Poxa, nós temos que ser independentes. E quem conhece ela sabe que a independência está no coração dela, né? Primeiro eu conheci a obra para depois conhecer a artista. Então a Edi Brau chega na minha vida depois da obra dela já ter chego, né? Então eu acho que é o que acontece com boa parte dos artistas. O ruim é que quando eles são mais distantes, o que não é o caso da Edi, a gente talvez perca esse contato de sentar, tomar uma xícara de chá, olhar nos olhos, conversar sobre uma obra, que pessoalmente é uma parte assim que eu faço questão absoluta. Então eu conheço a Edi numa entrevista profissional, num programa de rádio ao vivo. Eu costumo olhar o artista muito além da sua arte, né? Ele traz impregnado algo muito diferente. Então foi numa conversa que era para durar uns 30 minutos, acabou durando praticamente umas 2 horas, e a gente faz o resgate da história não só da artista, mas da menina, da mulher, das gerações. Acho também
que não seremos justos em tempo com a Ed. Acho que com o passar dos anos a sociedade vai perceber o que tem. Não acho que essa conta vai fechar. Acho que as próximas gerações, acho que pessoas do país inteiro, de outros países, vão fazer esse cálculo de forma muito mais justa do que nós fazemos hoje, mas isso é muito natural, né? Isso é cíclico, é histórico. A humanidade tem um certo delay para perceber os grandes gênios, os grandes artistas que passaram e que passam por nós. A nossa geração é privilegiada por conhecê-la na maturidade da sua arte. O artista vai se desenvolvendo no espaço, tempo e saber. Então nós temos uma artista madura, mas uma artista que é disruptiva, que de vez em quando olha para uma árvore, observa uma folha caindo e produz um brinco bordado com essa folha. É a sutileza. É o artista que você não consegue segurar ele com a ausência de materiais, ele inventa os próprios materiais. Quem inventa uma cor é capaz de fazer qualquer outra coisa no mundo. Então acho que essa definição vai ser mais apurada ainda no futuro. Talvez um dia, observando o que nós estamos conversando hoje, nós vamos perceber que, sem querer, sem máculas, sem mágoa, sem culpa, a nossa admiração ainda foi injusta pelo potencial que tem essa mulher. A Edi, ela participou, enquanto eu estive na secretaria, à frente da Secretaria de Cultura, ela participou do Conselho Municipal de Cultura. Na época era um conselho consultivo, que hoje é também deliberativo e com participação da sociedade civil e do governo, está bem mais democrático. Mas na época ela foi convidada, aceitou. E ela teve uma participação decisiva ali em relação à administração, à gestão do teatro, porque se havia uma pressão em Toledo no final dos anos 90, antes da inauguração do teatro, para que a gestão fosse terceirizada. E nós tivemos então uma participação do conselho, mas sobretudo, vou destacar aqui a participação da professora Edi com relação à gestão que deveria ser pública, como foi e como é, e felizmente foi um grande acerto. Eu vejo a Edi, antes de ser artista, como uma cidadã. Ela é uma mulher extraordinária, como mãe, como educadora, uma mulher que está à frente do seu tempo. Então aí entra a Edi artista, ela deixa essa marca por onde ela passa. Veja que ela acabou criando amarras muito fortes do nome dela e da atuação dela na área da literatura. Nós temos aí o concurso de contos e poesia Edi Brown, que é isso, né? Ela é muito atuante. Então nós tínhamos na biblioteca, na Pioneiro, vários leitores nossos que gostavam de escrever, mas textos curtos, como poemas, tipo falar sobre o dia a dia de cada um, contar coisas do dia a dia. Daí surgiu a ideia da gente tentar, né, fazer esse projeto de crônicas e poesias. Daí nós fizemos, eu e a Carmen na época, né, fizemos um questionamento para ver o que ganhava, né, poesia ou crônica. Daí houve um empate. Daí, como houve esse empate, nós não queríamos deixar ninguém de lado, né, daí veio a ideia, vamos então tentar fazer o projeto de crônicas e poesias. Então nós pensamos em uma pessoa que contribuiu muito pela cultura de Toledo. E a Edi Brown, ela foi minha professora no ensino médio, né, há muitos anos atrás, e eu sempre tive uma admiração muito grande por ela. E daí nós lançamos o nome dela, até porque ela tinha, assim, levou o nome de Toledo para a Europa, né, com quadros dela, e fora da academia e fora da educação superior, ela não tinha, ninguém conhecia muito a Edi aqui em Toledo. Nós queríamos realmente levá-la para os bairros, né, levar ela para que Toledo todo conhecesse o trabalho grandioso dela, porque ela é, na minha opinião, um ícone aqui em Toledo, né, em relação à cultura. E como no ensino médio e também no fundamental esses textos, esses gêneros são trabalhados, os professores tinham como motivar os alunos a escreverem. Então o nome dela foi parar nas escolas municipais, foi parar nas escolas estaduais e foi ganhando esse quadro gigantesco hoje, né? É como a Silvia já havia falado, me toca tudo, eu admiro ela em tudo, na escrita, nos quadros que ela pinta, nos trabalhos que ela faz no ateliê dela, é maravilhoso. Tudo que ela faz, tudo que ela põe a mão vira tudo colorido.
E eu acredito que aqui ela foi professora da Silvia e foi professora, nossa, de todo mundo que eu conheço, ela foi professora. Ela é maravilhosa. No ano de 96, ela foi minha professora pela primeira vez, mas eu me lembro como se fosse hoje, quando a professora Edi entrou na sala. Ela é diferente, né? E ter ela na minha história é um marco, assim. O magistério veio para mim já como algo que é para você ser professora, né? E quando eu vi a Edi na escola, quando eu vi ela fazendo uma atividade de acolhida no primeiro dia de aula, eu tive certeza que eu queria ser professora. Eu acho que nós somos únicos, mas a Edi, além de única, ela é exclusiva. Então, assim, aquele jeito espontâneo, muito natural, e com uma pitada assim de caipirismo, se assim eu posso dizer. A gente se identificou muito, porque nós temos uma origem bastante parecida e nós temos algumas crenças também que se confundem. Então nasceu aí uma amizade que dura até hoje. É uma relação de amizade e, de certo modo, também de cumplicidade, porque nós temos alguns projetos juntas. Um deles é toda a pintura e todo o trabalho em baixo relevo nas paredes da Queijaria Atani, que ela, na verdade, que deu vida para aquilo, coordenou todo o projeto. Eu fiz assim, idealizei esse trabalho, coloquei na mão dela com fotografias e tudo mais. E ali nós convivemos 7 meses trabalhando toda semana com um grupo de artistas. Ela retratou a história de quem vivia naquela casa, porque nós tomamos aquela casa que era propriedade do meu esposo. Então, uma parte das paredes tem o desenho de quem vivia ali. Os pais, eles, no que eles trabalhavam. A outra parte é a história dos queijos. De certo modo, a gente desenhou a cozinha da minha nona até chegar nos estábulos dos animais. É muito alegre, assim, é mais que isso. Eu acho que é uma felicidade de ver o legado que a gente recebeu sendo retratado e transferido. Porque nós partimos da ideia que história se faz com nomes. E a gente representou esses nomes de forma escrita e de forma artística em quadros, que cada quadro é um retalho dessa história. Eu acho uma maneira linda de você manifestar a história através dos desenhos e da pintura. Então, é assim, é meio que saudoso, é uma lembrança afetiva cada vez que você olha. E o mais emocionante é ver as pessoas se sentindo pertencente a essa história. Teve alguém que chegou, inclusive, que vive fora do país e fez uma visita semana passada, né? Foi a filha e a mãe olhar. Quando elas chegaram em frente ao armário, que retrata o armário da minha nona, aí a filha falou assim, não ligue se eu chorar. E assim, foi emocionante porque ela chorou muito. E ela disse assim, parece que eu estou na casa da minha avó. Então é uma emoção muito grande que eu acho que só a arte consegue te dar. E não foi a única, outras pessoas já estiveram lá, elas têm a mesma emoção em algum quadro, um diferente do outro. Porque a arte traz uma lembrança afetiva muito forte, assim como a comida, como os cheiros também trazem. E outro momento que me marcou muito foi agora recentemente, né, que o meu filho faleceu, o Ivan, e ela levou uma planta chamada moringa, com uma flor enroladinha num guardanapo de papel toalha, na verdade, né? E ela me disse assim, eu trouxe isso porque eu não queria trazer uma flor de floricultura. Eu queria trazer alguma coisa que eu produzi, que eu plantei, que é da minha casa. E eu não trouxe para ele, eu trouxe para você, ela me disse, né? Porque a moringa, ela é uma planta muito resistente. Ela não precisa de muitos cuidados, ela não precisa
de muita água para sobreviver. Então você decide se você quer que ele leve com ele essa planta ou se você quer ficar com você, né? Para você cultivar. E eu decidi ficar com a muda, né? Porque indo com ele, essa planta morreria, o ciclo dela terminaria ali. E não é isso que é a proposta, né? A proposta é que continue. E é uma homenagem também para ele, porque ele é da cultura, né? Da arte. E motivava muito tudo isso, né? Inclusive isso que a gente está fazendo agora, né? O fã da Edi Brau. E conversava muito com ela também, né? Então, a moringa está plantada, né? Está cheia de brotinhos. E é essa simbologia, né? É muito, muito interessante a gente pensar que tem algo vivo ali. Então a moringa para mim tem esse significado agora, né? Ela não é mais uma planta resistente apenas. E ela me disse que essa resistência é a que eu precisaria ter para continuar a vida, para continuar minhas composições, enfim, para continuar levando essa cultura para frente. O legado de um artista sempre é a sua obra, né? E se ela ganha visibilidade, popularidade até, dá uma ampliada nas possibilidades de mais e mais pessoas conhecerem. Então esse movimento democrático, né? E eu acho que a Edi, ela tem esse movimento democrático e a insistência de querer estar em muitos lugares com a sua obra. Como ela educou muitas e muitas gerações, quando a gente vai fazer o trabalho em escolas, que grande parte dos professores de uma certa idade, eles só tinham uma licenciatura de filosofia para fazer em universidade pública aqui em Toledo, né? Antes do EAD, por exemplo. Então, todos passaram pela Edi, né? Então, o legado está a Edi nelas, né? A Edi em mim, a Edi em vocês. Então, tem esse duplo movimento, né? Uma artista viva, deixando seu legado na obra material, dessa matéria que nós vamos nos encontrar, mas também daquilo que ela foi marcando em nós, né? Por ora, contorce o estômago e da indiferença faz parte. Se o belo ao bem convém, que a beleza tem? Se o bem o justo sustém, ora, por agora, pense o pensar também. A beleza sozinha não se mostra do que a natureza tem, nem tampouco se resume à imagem que a ideia mapeia. Talvez intuição de alguém, que a espírito liberto sente, percebe e mantém. Brinquedo que se brinca como bola de meia, não tem dono, não tem trave, faz-se a regra no jogar e a cobrança, mas pura gozação. Aquece o corpo e alegra o coração e, elegendo amigos, desmancha o cidadão. 27 de junho de 2020, Edi. Porque eu acho que as pessoas morrem, e se elas morrem, não fica herança. A herança que eu falo não é o exemplo, o modelo, uma coisa até para negar. Você pode não concordar com ela, mas você tem um parâmetro para se lançar. Eu acho que para se lançar no mundo, você tem que ter um lugar de onde se lançar. Então, o registro é uma forma de você poder partir de algum lugar, para você poder confirmar ou negar. Veja que o meu verso aqui, ele diz assim, o que se aceita e se repete, gera crença, vira padrão, cria receita. E é assim que acontece, sem registro. Porque a minha preocupação em não morrer? Não eu não morrer, mas que eu sirva de uma plataforma de lançamento para alguém. E eu acho que eu fiz isso muito. Eu sempre disse o que sentia, por que sentia daquele modo e o que eu poderia ter feito se eu tivesse tido outras oportunidades. Mas a Edi que eu conheço é exatamente como eu gostaria de ser. Eu não finjo nunca, eu sempre estou inteira no lugar que estou. Né? Isso tem um preço. Uma parte das pessoas te admiram, outras têm vergonha, outras têm medo de você e outras não gostam de você, mas isso não importa muito.
Importa que esse movimento se crie, né? Se você olhar, por exemplo, a história da humanidade, os passos que você imprime com os pés sem intenção, eles só marcam que alguém passou. Mas os passos que você marca com intenção, ele tem a intenção gravada ali. O outro vem e pega. Ele sabe de onde é que vem e para onde é que vai. Então você pode seguir o caminho, você pode completar, você pode corrigir. E se não há história, a gente nasce morto. Eu acho que é muito isso, né? Não é para Edi Brown permanecer. É para que uma pessoa que eu possa seguir ou condenar, possa servir de parâmetro, possa servir de plataforma de lançamento. Então, há que haver história, até para ser negada. Né? Se não for boa, se nega, mas tem uma história para servir de parâmetro. Né? Eu penso que ninguém deveria morrer gratuitamente. Eu acho que não se nasce para morrer de graça. Cada um tem uma missão, nem que seja para acordar os outros. Né? Penso assim. E eu acho que a Edi é uma pessoa natural, eu chego nos lugares e eu me ponho no lugar. Eu acho que isso é uma coisa, é a Edi que eu conheço, é a que eu aceito, eu acho que é a boa das que eu conheço. O resto foi trabalho, esforço, sacrifício, né? Eu nunca dei uma aula de qualquer jeito. Sempre preparei 3. Eu nunca fiz uma arte de qualquer modo, né? É isso. Bom, se eu fosse falar para os que vão vir depois, eu diria... Busque os retalhos. Remonte para saber de onde partimos. Porque ninguém se lança se não tiver uma plataforma. Né? Se você é um artista... Hoje eu tenho esses materiais que eu estou usando para reciclar. Amanhã pode não haver nada desses. Mas sempre serão matérias-primas. Se você tiver sentimento, se você tiver criatividade, se você tiver desenvolvido os seus talentos, suas habilidades, que são físicas, psicológicas, são intelectuais ou são racionais, sejam quais forem. Ande com os seus próprios pés. Sem o antigo não há novo. E aprender, você tem que aprender. Você não sobrevive se não aprender. E cada espaço é um espaço. Cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa. E sempre se lê o mundo com a informação que se tem. E se se tem pouca informação, o mundo é pequeno. É isso. Espero que sirva. Beleza. Obrigada.